Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da série Terapias que Curam. Gente, o que acontece, né? Hoje é a nossa 11ª live e hoje é o dia 11 do 11. Olha aí o número 11, 3 vezes, né? Que potência que vai ser essa live, né? Então é isso, vou aguardar só um minutinho o Instagram entregar, né, para as pessoas e esperar a nossa convidada entrar aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Ela tá me perguntando aqui se eu vou mandar o link para ela. Deixa eu clicar aqui, aí mandar. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas. Ai, gente. Mais um dia abençoado, dia de portal. Deixa eu só enviar aqui para algumas pessoas e aí a gente começa logo. Vamos lá. Eu já enviei. Deixa eu mandar para ela aqui. Vamos ver se ela vai entrar aqui no direct. Boa noite. Vamos aguardar a convidada. Aproveitar e abrir aqui. Boa noite, Edu. Aí, a Fabiana entrou. Fabiana, você me manda o convite? Ou eu te chamo? Deixa eu te chamar. Vou te chamar. Não, não consigo te chamar. Eu não consigo te chamar. Não me dá a opção de te chamar. Faz o convite, por favor. Você me manda o convite? Aí. Vamos lá. Não consigo te chamar. Não me dá a opção de te chamar. Aê! Que coisa boa! Deu certo! Eu fico feliz, tá? Porque sempre me dá um friozinho aqui, porque às vezes a pessoa aparece para mim e eu não consigo ver. Eu escuto, mas eu não consigo ver. A minha câmera hoje está aqui, ó. Tá que tá, mexendo. Gente, seja bem-vinda, Fabiana. Eu Prazer. quero te agradecer demais o convite, por você ter aceitado, né, a vir falar aqui para a gente um pouquinho a respeito da apometria, que eu acredito que tem muita gente que tem bastante interesse, né, em Sim. conhecer essa ferramenta tão incrível. Sem mais delongas, né, porque todo mundo que está aqui já me conhece, mas não te conhece. Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho, né, a respeito de você, do seu trabalho, como que a apometria chegou na sua vida. Conta pra gente aí um pouquinho. Então, meu nome é Fabiana Miró, eu sou de Porto Alegre. Eu comecei a conhecer a apometria quando eu entrei num centro espírita, onde a especialidade dele era os trabalhos apométricos. Então, eu comecei, como todo mundo começa no centro espírita, tu vai e consulta, depois tu faz algum curso. Eu fiz o curso de passe, fiz o curso de reiki, eu trabalhei com florais lá dentro, eu trabalhei com um grupo fraterno, né? Fiz aquelas palestras, né? E aí chegou o momento da apometria. Fiz a doutrinação, a evangelização, e aí surgiu um curso de apometria. Eu já era muito curiosa na época, porque
eu gosto muito do conhecimento em si e para mim, assim, aquilo era um trabalho fantástico, né? A gente notava, assim, como as pessoas melhoravam rápido. Então, eu fiz o curso lá e, paralelo a isso, um dos professores que dava aula ali, ele pertencia à Casa do Jardim, né? Então, ele parou de dar aula ali e convidou a gente a seguir na Casa do Jardim. A Casa do Jardim, para quem não sabe, é o berço da apometria. É onde trabalhava o Dr. Lacerda, né? Ele que fundou a Casa do Jardim. Então, eu fiz 4 anos ali naquela casa, que é uma casa maravilhosa, que dá uma base de ética e de moral para o trabalho, né? Que eu acho que é fundamental para a apometria, né? Esse olhar amoroso nesse campo energético que a gente abre, né? Porque quando a gente abre um campo energético, a gente encontra muita coisa ali, né? Coisas boas, coisas ruins. Então, tu tem que ter um olhar amoroso, né? Sim, Então, ali a gente aprende isso, né? Essa ética, esse olhar de irmão para irmão, né? Então, ali eu fiz, basicamente foi um curso, né? Eu estudei ali, eu não pratiquei ali, porque eu já praticava nessa outra casa, que é uma casa maravilhosa também, que me deu muitas oportunidades, inclusive desse trabalho, né? Aprendi ouvindo, depois eu aprendi trabalhando, né? E depois a vida leva a gente para outros rumos, né? Eu fiz faculdade, né? sim. Fiz um curso e os horários já não batiam mais. Eu parei de trabalhar nessa casa. Mas o meu conhecimento era muito grande e sempre busquei assim o autoconhecimento das terapias em geral, né? Fiz diversos cursos de terapias e chegou um momento que eu sentia a necessidade de trabalhar, mas eu não queria mais trabalhar numa casa, né? Porque a casa depende, sim, de várias pessoas no mesmo movimento, na mesma intenção. E nem todo mundo está disposto a abrir mão de um dia por semana para trabalhar gratuitamente, né? De forma generosa. E, e assim, tendo a mesma ética, tendo o mesmo comprometimento, né? Porque para te É, trabalhar com a espiritualidade, tu tem que ter certos cuidados, né? No teu sim. comportamento, né? Na tua moral, na tua ética, porque quando você vai lidar com a parte espiritual e esse foco a apometria não tem que necessariamente ser espiritual, né? Ela pode trabalhar basicamente só com a parte energética, mas o meu foco vindo do centro espírita era espiritual, né? Era com a parte da espiritualidade de vibração mais baixa, né? Então, tu tem que manter uma ética, assim, nos teus pensamentos, nas tuas atitudes, nos teus comportamentos, para que o teu trabalho fique mais protegido até. Porque onde a gente deixa brechas, você permite, assim, uma abertura para um ataque espiritual, né? E eles são fortes, né? Então, Sim. tem que haver esse comprometimento, né? Então, com o tempo, surgiu a mesa radiônica. E eu, ao ver o trabalho da mesa radiônica, eu percebi que eu poderia transferir para ali esse conhecimento que eu tinha adquirido através de diversos cursos, né? Desde a apometria e outras coisas mais, a cromoterapia, a aromaterapia, tudo que a gente sabe e que adquiriu ao longo do estudo e do tempo, tu consegue trabalhar dentro do campo da mesa radiônica, né? Porque ela passa a funcionar como um portal de conhecimentos, né? Onde você vai usar as ferramentas que você já tem. Então, ali eu passei a trabalhar sozinha, né? E eu gostei desse formato porque ele depende apenas de mim, né? Eu conheço, né, Sim. o meu trabalho, eu conheço a minha preparação para isso, então foi um formato que deu certo para mim. Então, eu tenho Sim. trabalhado assim, com a mesa radiônica, usando a apometria como uma das técnicas. Olha só. É, porque assim, algumas casas espíritas, igual você falou, oferecem, né, esse trabalho, mas você acaba contando com a disponibilidade de outras pessoas, né? E, infelizmente, né, como em todo lugar, por ser um trabalho voluntário, né, tem muita gente que às vezes não tem aquele comprometimento, né, o Fabi, e precisa, né? Não é porque é voluntário que você não vai ter ali, né, os seus horários regulares, né? Isso é muito importante. E até mesmo
por respeito à espiritualidade que está ali dando esse apoio, como acontece, né, o Evangelho no Lar que a gente faz, que a gente precisa de ter um horário, uma data específica. Por quê? Porque eles têm outras atividades, eles não estão aí por conta da gente, né? Mas eles vêm na hora que a gente solicita para poder dar esse auxílio aí, então a gente precisa de ter esse compromisso. E que bacana, né? Que bacana que você encontrou aí uma forma de dar continuidade, mesmo que sozinha, porque tem muita gente que desiste, né? Sim. Ah, eu não tenho outra pessoa para me acompanhar, não, sozinha eu não vou, desisto. E você não desistiu. Que ótimo. Inclusive, tem uma pessoa aqui, ó, que falou, melhor apômetra, sou cliente dela aí, ó, que maravilha. Viu? Não pode parar, não pode. E para mim, nessa caminhada, ainda foi. Eu achava que ia ser difícil, porque eu não vim com diversos dons que os médiums vêm, né? Então, tem muita gente que tem a clarividência, né? Que escuta, que tem o seu mentor que fala com ele, né? Eu não tenho nada disso. Eu, dentro do centro espírita, eu brincava dizendo que eu era uma coluna do templo, né? A coluna do templo é aquela pessoa que dá sustentação à casa. Né? Não vinha com dom especial nenhum, mas vinha com vontade de aprender, com um pensamento focado, né? E a apometria, por ser uma técnica anímica, ela te permite isso, te permite, mesmo que tu não consiga ver, então vem une a apometria e o pêndulo da radiestesia, né? Da mesa radiônica. Então, ele te permite saber e obter respostas sem que tu tenha que ter a habilidade da visão, né? Então, Sim. ou da audição. Né? Então, o foco, a determinação, o estudo em si, né? E a utilização de outras ferramentas permite que o teu trabalho possa ser feito sozinho, mesmo que tu não venha com grandes dons. Né? Desde que tu tenha uma base, né? De uma formação e um conhecimento Uhum. que te permitam utilizar. Sim. Fabi, eu queria te perguntar o seguinte, porque tem muita gente que, é mais ou menos isso que você está falando, né? Confunde a mediunidade, o reiki, limpeza espiritual, né? E qual que é a diferença entre eles e a apometria? No caso da apometria, você considera mais assim uma terapia espiritual ou energética? Dá uma. Porque assim, o que que eu quero te perguntar? Porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo que não são espíritas, e isso não tem nada a ver, né? Eu queria que você desmistificasse essa questão de associar a apometria Religião. ao espiritismo. Sim. Você A faça apometria, isso, por favor. hoje eu posso dizer que eu não sou espírita, embora a minha base seja espírita, porque dentro do espiritismo eu tive toda essa parte do conhecimento espiritual com profundidade. Tá? Uhum. Então, a minha linha de trabalho, ela é voltada para a parte espiritual, mas ela é uma técnica anímica, ou seja, o que é uma técnica anímica? É uma técnica conduzida pela pessoa. Ela não depende da parte espiritual para ser conduzida. Então, ela é pensamento, vontade dirigida. Tá? Então, você dá um comando com uma vontade dirigida, um pensamento focado e utiliza as técnicas, né? Então, ele não precisa ser voltado a nenhuma religião. Tá? Ele pode ser simplesmente uma técnica utilizada. Você pode usar a apometria para fazer uma proteção para o seu atendimento de reiki. E você não está ligada a espíritos em si. Você pode, se quiser, se você tem um mestre reikiano que te acompanha, um guia espiritual, você pede que ele te conduza nessa técnica, que ele fortaleça, reforce essa proteção que você está colocando, né? Então, ela não é reikiana, ela não é espiritual, ela é anímica, é uma técnica. Né? Ah, mas eu não sou, eu sou uma terapeuta floral. Ah, mas você recebe clientes no seu ambiente, eles vêm carregados de coisas. Né? Eles vêm com traumas. Esses traumas, muitas vezes, eles são alimentados pelos obsessores desses clientes. Você não entende de espiritualidade, mas eles estão ali na sala sentado com o seu paciente. Então, quando eles vão embora, é bom que você limpe o ambiente, né? Para que você não leve essa energia deles para casa, né? Você se limpe. Então, você pode usar técnicas de apometria para uma limpeza pessoal, para uma limpeza de ambiente, né? E não é ligada a uma espiritualidade em si, né? É uma técnica anímica. Né? Tá. Independente da religião. Tá. Em quais casos, assim, porque igual você está falando que você tem outras ferramentas, que no caso a radiestesia. Vamos supor, a pessoa te procura, né? E em quais casos você indica a apometria?
Quando uma pessoa me procura, geralmente ela está com algum problema. Esse problema ele pode ser uma desorganização pessoal, ela pode ser alguma coisa energética do meio em que ela está vivendo, pode ser uma obsessão leve, uma obsessão pesada e bem pesada como uma simbiose. Ela pode estar passando por uma interferência, Autodepressão também, né? autoobsessão das próprias personalidades dela, Uhum. de passado, né? Ou de alguma coisa mental atuando, né, da mente dela, assim. E também pode ser, ela pode estar sendo influenciada por campos de magia, né? Então, e pode não ser nada, a pessoa pode simplesmente ter uma mania de perseguição, né? Ela acha que todo mundo é contra ela, pode ser uma pessoa que é mais vitimista. Então, nesses casos, a gente tem que abrir o campo e ver o que a gente enxerga. Então, quando a gente abre o campo, a gente faz um mapeamento e aí tu já vê se tem obsessão, se tem simbiose, né? Quando a pessoa é vitimista e acha que tem uma mania de perseguição, pode ser um implante espiritual, pode ser um aparelho, um chip causando isso, né? Colocado por um obsessor pequeno, assim, que não tenha grandes conhecimentos, mas o mal que ele causa é grande. Então, se tu utiliza a apometria para retirar chips, implantes, aos poucos a pessoa vai se acalmando, né? E eu digo que é uma técnica porque daí você já percebe se é uma coisa pessoal dela, tu consegue de repente receitar um floral, e eu utilizo às vezes a terapia floral se a pessoa quiser, né? Porque às vezes ela não quer, às vezes ela não gosta, né? Mas se ela quiser, tu utiliza outras ferramentas. Eu posso fazer um reiki à distância, né? Reiki nas vidas passadas, né? Então, O floral que você diz é na mesa ou é o líquido mesmo? o líquido mesmo, eu posso Ah, fazer o envio à sim. distância, eu posso passar uma receita floral para a pessoa manipular na sua farmácia de confiança, né? Uhum. E depende do gosto da pessoa, né? Às vezes eu vejo que a pessoa precisa floral, eu pergunto na mesa radiônica, mas ela vai tomar? Às vezes a mesa diz não, ela não vai tomar, porque não Então, é da é. natureza, não quer dizer que não, né? Mas ela não vai tomar. Então eu digo, bom, já que ela não vai tomar, dá para enviar essa energia, nem que ela dure assim pouco tempo, mas já dá um up na pessoa, né? Porque o remédio Sim. floral, ele é muito bom, ele trabalha as Muito, emoções. E a muito. maioria dos problemas que as pessoas têm hoje é a falta de educação emocional, né? De como reagir às coisas, de como lidar com determinados problemas, né? E muitos problemas são alimentados pela própria mente da pessoa, né? Então, acalmar a mente, trazer tranquilidade é muito bom para já alivia uma boa parte dos problemas que a pessoa Sim, passa. com certeza. Eu adoro os florais. Inclusive, eu prescrevo também e eu utilizo, né? Sim, eu também. Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho para gente sobre implantes e chips. O que que é isso? Porque tem gente aí que nunca ouviu falar, né? O que que seriam isso? Como que eles são colocados na gente? O que que a gente faz para a gente dar essa abertura? Fala para gente um pouquinho assim a respeito. Os chips e os implantes são ferramentas que podem ser bem simples e podem ser bem tecnológicas. Tá? A gente costuma achar assim que obsessor, sofredor, a gente vê aquelas imagens nos filmes que assim aqueles espíritos assim decaídos, parecem meio caquéticos e tal. Uhum. Então, a gente tem essa imagem que eles são assim esfarrapados e ignorantes, né? Mas na verdade, o mundo espiritual baixo ele é bem evoluído. Só que eles não têm a bondade, né? Eles não se importam em quebrar as regras, né? Então, eles se dedicam 24 horas, né, no estudo de como fazer as coisas que eles precisam, que é as vinganças, né, buscar uma pessoa busca um serviço de magia, então existe lá embaixo os magos negros, que são aquelas pessoas que coordenam os grupos de espíritos que seriam os obsessores, os sofredores que foram ali capturados e estão aliciados, né? Então é como se fosse assim nesses essas facções, né? Tem um cabeça seria um mago negro, né? Então o que que acontece? Quando tu dorme, o teu corpo está descansando, o teu espírito vaga, né? Ele vai buscar as coisas que preocupam a mente dele, que causam interesse, ou trabalho, ou um amor, ou um passeio, sei lá, ou ele vai visitar alguém no plano espiritual que ele sente saudade. Mas neste momento, o teu corpo está suscetível, tu sai do teu corpo físico com o teu corpo astral. E esse corpo astral, ele está suscetível. Né? Então, o que, que acontece? Muitas vezes, nesse momento, a pessoa é capturada e nela é colocado, no corpo astral é colocado esses aparelhos.
às vezes no duplo etérico, mas geralmente no corpo astral, que é o mais fácil. Tá? E esse aparelho é o quê? Ele pode ser como se fosse um chip mesmo de computador, ou ele pode ser uma coisa mais simples ainda assim. Vamos supor que um obsessor, assim, que ele não tá em conluio com ninguém, ele simplesmente é ele que tá ali. Ele pode pegar uma algema e colocar no teu pé, né? Como era antigamente aqueles grilhões, né? Que é uma algema, e daí tem aquela corrente, aquela bola. Então você começa a sentir peso nas pernas, né? Você começa a sentir dor no joelho, pode ser uma estaca. Pode ser uma dor nas costas, pode ser uma faca, uma adaga, mas é tudo isso, eles são coisas do astral, né? Que são feitas com a matéria do astral, colocados no nosso corpo astral, e aí, por ressonância, ele vem descendo essa energia no nosso corpo físico. E a gente passa a sentir. Quando ele é um chip tecnológico, ele pode pulsar. Então, você começa a sentir aquele na tua cabeça e vira uma dor de cabeça. Vira uma enxaqueca insuportável, né? Ele pode dar uma sensação, ele pode ser colocado em um lugar próximo da onde a gente produz os hormônios, né? Da dopamina, da adrenalina, e daí a gente começa a ter bombas de hormônios despejados no nosso corpo e não sabe por quê, daí tem aquela sensação de desespero, aquela sensação de perseguição, né? O coração dispara, e isso pode ser um aparelho, né? Tecnológico, da tecnologia do mundo espiritual abaixo. Né? Então, eles são inteligentes, eles estudam, eles procuram formas de causar o mal e eles são cooptados por pessoas vivas, geralmente, para buscarem através da magia, né? E assim, às vezes a gente acha que a magia é só essas que tu vai no centro e pede, né? Paga para isso, mas tu pode fazer magia mental. Tu não precisa fazer magia indo no centro. Ah, mas essa pessoa não vai, essa pessoa é evangélica, essa pessoa é da religião tal, eles não permitem isso. Mas mentalmente, aquela pessoa em outra vida já foi um mago. Ela tem as ligações espirituais, quando ela dorme, ela desce para o umbral e ela faz as conexões dela e ela encomenda as coisas e ela no nosso físico aqui ela não faz nada, mas mentalmente faz. Então essas coisas também existem. Nossa, é terrível, né? E aí, no caso, a apometria, ela é utilizada para retirar isso daí, né? Porque muitas vezes isso deixa a sua vida travada, né? Você começa até não ter clareza de algumas coisas, né? Você vem com aquela confusão, e aí você não sabe, né? O que que é seu, o que está sendo colocado, porque tem gente que nem sabe disso, para falar a verdade. Tem gente que nem acredita nisso. E você Na nossa acreditando, sociedade, não, na nossa sociedade, ela escondeu esse lado espiritual. Então, as pessoas vivem com isso e são atacadas diariamente e não sabem. Então, elas não têm nem como se defender, porque não têm conhecimento. Então, o conhecimento é a chave, né? E a apometria, a palavra apometria em si quer dizer além da medida, né? E como é que ela funciona? Através dos impulsos e da contagem e do pensamento direcionado, a gente faz uma separação dos corpos, né? Então, o que se ensina hoje nessa parte espiritual? Que nós temos 7 corpos, né? Todos eles vivem como se fossem assim, camadas de uma cebola, sabe? São próximos. Às vezes eles não estão próximos, às vezes um deles sai, outro, né? Não está bem próximo e tal, mas normalmente eles são próximos e unidos e ligados, né? Pelos cordões. Tal. Mas quando a pessoa chega, eles estão próximos e unidos. E com a apometria a gente faz como se fosse uma separação deles, né? Então a gente faz um desdobramento. Desdobramento é quando eles se separam um pouco, o que facilita a retirada. Então tu faz a contagem apométrica para o desdobramento e a partir dela você dá os comandos, né? E cada pessoa tem a sua técnica, faz os seus comandos, né? Então eu aprendi algumas no Centro Espírita, depois eu já fui modificando isso conforme o meu trabalho, né? E algumas pessoas fazem cursos, vão ver comandos completamente diferentes. Não quer dizer que não funcione, né? Cada pessoa tem o seu modo de trabalhar. O importante é o saber o que fazer com aquilo que está fazendo, né? Então, você vai dar os comandos para fazer uma limpeza, para rastrear aqueles chips, implantes, você vai capturar eles, né? Você vai destruir eles, né? Retirar do corpo astral, destruir eles, né? E reunificar os corpos depois. Senão a pessoa fica toda desbaratinada, né? Porque ela se separou e não reunificou. Algumas pessoas têm uma facilidade de reunificar fácil, outras não. Outras já vivem normalmente desdobradas, porque tem essa facilidade de se desdobrar. Então, parece que estão sempre no mundo da lua. Então, às vezes, um terapeuta que não faz a reunificação dos corpos, o paciente sai dali meio assim, e de repente
tropeça, cai, bate a cabeça, porque está meio descompensado, porque não foi reunificado, né? É importante estar com todos os corpos bem alinhados para estar dentro desse plano físico. Ô, Fabi, deixa eu te contar uma coisa, até para o pessoal que está aí. Contar rapidinho. Uma vez eu fiz uma apometria profunda. Fizeram, né? E aí, assim, eu estava muito animada, sabe? Ai, fazer isso, aquilo, não sei o quê. Fiz, menina, quando foi no outro dia. Aí foi passando, né? No outro dia, 2, 3 dias depois, gente, me veio um vazio existencial fora do comum. Mas, assim, eu sei a origem disso, tanto que eu não apavorei nem nada. Porque você pensa, você está cheio com uma mochila, né? Pesada nas costas, cheio de chip, implante, isso e aquilo. Então, você começa a se adaptar àquilo dali. De repente, te faz uma limpeza e te tira daquilo dali. Quem sou eu? Você não se reconhece. Até porque muitas dessas tuas bagagens são espirituais e elas estão com uma pessoa há tanto tempo que a pessoa não sabe nem que aqueles pensamentos não são dela. São daquele companheiro espiritual que está ali há anos e anos e anos sugerindo coisas. E quando ele é Exatamente. retirado, tu sente falta, porque tu não está mais, né, acompanhado. Foi Então, assim, uma coisa horrorosa. dependendo do que a gente acha no campo, a pessoa às vezes sente um vazio realmente, porque tem ali um obsessor, né? E o obsessor nem sempre é má. A gente acha que são malvados e não. Não, às vezes eles são pessoas, entes queridos de outras vidas que querem estar ao nosso lado. Né? Eles fazem mal, fazem, porque eles não produzem a própria energia, eles precisam da tua energia para sobreviver, né? Então, por eles estarem perto, eles vão te sugando. Então a gente se sente cansado, a gente se sente desvitalizado e às vezes as coisas começam a dar errado porque a energia deles é baixa, eles não produzem, né? Então, é necessário o encaminhamento para o bem deles também, né? Mesmo que eles sejam entes queridos, é necessário esse encaminhamento, mas a gente vai sentir falta por causa do convívio. Pois é, eu sei que depois aí foi voltando ao normal, né? As coisas você vai acostumando, né? E aí as coisas vão. Aí você percebe que aí dá uma acelerada depois, que aí começa a fluir, você começa a ter mais clareza, né? Porque aí você A mente volta. fica mais tranquila, os Exatamente. Mas pensamentos ficam mais assim, direcionados. foi terrível. Eu paro, né? A gente passa, né, por esses processos aí. Eu volto e meio eu dou umas crises aí, mas eu sei que é normal, depois volta, né? Mas é a limpeza, a gente tem que fazer. O que a gente não pode é deixar do jeito que tá, né? Senão a gente também não sai do lugar. Mas nossa Deus, gente. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Espera aí. Aqui está perguntando. A apometria, ela pode ajudar alguém no seu processo de autoconhecimento, liberação de traumas e equilíbrio energético? Sim, como uma das técnicas, né? Então, o que que acontece? No que eu acho que a apometria é o principal? Quando você faz um atendimento do que for que você faz, e você mexe com as emoções da pessoa ou com traumas da pessoa, você vai limpar isso, vai projetar algum tipo de tratamento, né? Os comandos são apométricos, mas você vai usar ferramentas paralelas, né? Eu uso muito a cromoterapia. Para quase tudo, a cromoterapia funciona muito bem. E eu até, quando eu estudei a cromoterapia, eu achava que era uma coisa tão simplinha, e hoje ela é, assim, fundamental no meu trabalho. Né? A energia, as luzes, né, em si, elas carregam uma energia muito poderosa e elas têm ajudado bastante nos tratamentos assim, emocionais das pessoas. Então, você vai utilizar, de repente, o reiki, vai utilizar a radiestesia em si, ativando aquele símbolo naquele campo para que ele possa ter um efeito, né, mais duradouro. Vai utilizar a cromoterapia limpando ou energizando e tal. E aí você tá ali naquele campo, no meu caso, tem gente que não vai trabalhar com isso, mas no meu caso, né, você tá vendo ali que tem obsessor, sofredor e tal, você vai fazer o que com isso? Você não vai dizer assim, vocês vão embora agora. Porque eles não querem. Se eles estão ali é porque eles escolheram estar.
né? Você tem que encaminhar eles de uma maneira amorosa para que eles vão e não voltem. Porque como a pessoa tem livre-arbítrio, o espírito é uma pessoa, só que ele não está encarnado. Ele é que nem nós, né? E ele escolheu estar ali por alguma razão. Geralmente essa razão dele é dor, né? Ele passou por alguma situação muito sofrida, aonde ele tem saudade e ele está próximo da pessoa, ou ele tem ódio porque essa pessoa em algum momento fez muito mal a ele, né? Aí, é verdade. É. E aí ele fica ali, né? Ele fica ali sugando, né? A energia da pessoa, querendo ver a pessoa se dar mal e tal. Então você tem que fazer um encaminhamento de uma maneira que ele fique bem. Porque aquele ditado que a gente diz, gente feliz não enche o saco, vale a mesma coisa para os espíritos. Se eles estão bem, eles não voltam, né? Eles têm que entender que o caminho deles melhor é indo, né? E você então tem que direcionar esse atendimento para que eles vão e não voltem, né? E aí, eles indo e não voltando, a pessoa se livra daquela situação de uma maneira definitiva. Então, o que da apometria é saber trazer esse olhar amoroso e humano para essa categoria de consciências que não está encarnada, né, mas que é um de nós. Inclusive nós já fomos como eles, entre as encarnações nós já passamos por essas situações e muitas vezes nós também fomos obsessores, Sim. né? Então se tu tem esse olhar, né, então você consegue ter um olhar amoroso para eles e conduzir esse encaminhamento para que eles não voltem. E Sim. sempre pensando que eles têm que estar melhores. Sempre pensando que eles têm que estar melhores. Algumas pessoas não gostam, eu já conversei com umas pessoas e elas me disseram, eu odeio a apometria, porque eles são cruéis com os espíritos, né? Então, isso depende do conhecimento que a pessoa que está fazendo a apometria tem. Então, eu já vi pessoas que dizem assim, eu vou mandar eles para um lugar assim, onde eles são açoitados, para eles aprenderem a não ficar perseguindo, fazendo mal. Ou então, vou mandar eles lá para a prisão, não sei do que. Mas escuta, eles estão na evolução deles e eles não souberam lidar com a dor deles. Eles não souberam lidar com o que aconteceu com eles. E muitas vezes fomos nós que causamos isso. Então, você tem que fazer eles ficarem bem. Se eles ficarem bem, eles se tratam, se curam e seguem a caminhada evolutiva deles. A gente tem parcela de culpa, né? Tanto por permitirmos que eles, né, cheguem próximo, porque também é uma questão de afinidade e sintonia, né? Se você está com a sua vibração mais elevada, dificilmente ele vai conseguir, por mais que ele queira. Não é verdade? Então, a gente... Porque há controvérsias, porque se você nasce com uma simbiose... Não. Tá. Mas, assim, tem muitas coisas que acontecem que a gente vai, ao longo da vida, a gente vai juntando, né? Sim. O que Porque acontece? Se você você mantém vai... uma vida regada e mais, assim, voltada para o bem, com pensamentos positivos, é mais difícil do espírito agir no teu campo de forma negativa. Se você é uma pessoa que conhece bem quem você é, conhece bem seus pensamentos, você não vai sofrer tanta influência mental, né? Aquela coisa deles te direcionarem. Isso não vai dar certo. Você diz, não, vai dar certo sim, porque você tem uma segurança, né? Da pessoa que você é, da sua criação e tal. Acontece que eu atendo campos, eu abro campos ali que tem às vezes espíritos que estão com a pessoa há 13 vidas, perturbando. Eu abri um campo esses dias onde aquele espírito estava há 34 vidas com a pessoa. Nossa. E tu imagina assim, a pessoa nasce e ele tá ali, do lado, esperando, vai nascer, ele já tá esperando para acompanhar, perturbando a vida até o fim da pessoa. Tá? Há 34 vidas. Então, tu imagina assim, esse espírito, ele já não tem quase a forma humana. Porque por ele não reencarnar, ele vai perdendo a forma. A nossa forma humana, ela é mantida através da reencarnação. Quando tu não reencarna, tu vai degradando. Então, ele vai perdendo a forma humana, mas ele não desistiu do objetivo dele, né? Porque ele sofreu. Ele sofreu uma dor tão grande que não existe outra coisa para ele a não ser perseguir a pessoa que causou a dor. Então a gente vai evoluindo através das encarnações, a gente esquece, né? Tem uma nova família, tem novo amor, tem novos relacionamentos e aquilo fica para trás. O espírito que não reencarna não esquece.
Então, mesmo ele vai ficar ali. Você se policia, você se cuida, você mantém bons pensamentos, você procura fazer o bem, ele fica só esperando. Quando você dá uma Dá derrapada, uma ele tá ali, brecha, ele já né? tá ali. Não. Isso. Então, se você teve assim, ó, 50 vidas todas boas, o que é muito, muito raro, né? A gente teve vidas boas e ruins, né? Então, é mais difícil isso acontecer, porque você não praticou o mal e tal, mas a gente viveu momentos históricos de guerra, de violência, de invasão. Se você imaginar assim, você já nasceu lá na parte do Egito, você já nasceu lá no meio dos maias, dos astecas, chegaram gente, invadiram as terras e mataram todo mundo. Então você teve, ou você invadiu, ou você foi invadido, né? Sim. O mundo é assim, é essa movimentação, né? E a gente passou em 50 vidas, quantos anos, né? Milhares de anos. Então, você passou por todas essas fases, tem experiência em cada uma delas. Algumas foram boas, outras não. Né? Então, a gente é essa soma de experiências. É isso que faz cada ser humano único. Né? O que aconteceu com um, aconteceu parecido com outro na outra vida, mas muito diferente da outra vida. Então, essa soma traz essa coisa única que é o ser humano, né? A soma das experiências, dos conhecimentos. Né? O Fabi, fala pra gente como que acontece a sessão. Ela pode ser online, pode ser presencial, qual que é a duração? Se for, por exemplo, online, como que a pessoa tem que estar junto com você ali, com a câmera ligada, ou ela só entra num estado meditativo? Explica para o pessoal como que funciona a sessão. Eu já fiz de diversas formas a sessão. Geralmente a gente se adapta ao gosto do cliente, né? Mas o que eu prefiro fazer hoje? Eu prefiro fazer hoje à distância e assim, eu tenho uma primeira conversa com a pessoa, tá? Às vezes, e como eu tenho recebido mais pedidos, tá? E eu não me importo, eu acho que assim também é bom que a pessoa não fale nada. Ela simplesmente assim, estou com um problema assim, 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 esses são os meus dados, tá? Por quê? Porque geralmente as pessoas acham que tu pode ser uma falcatrua, que não vai dar certo, né? E se eu falar muito, ele vai inventar ali em cima, vai, né? Uhum. Então, quando a pessoa não fala muito, ela faz que nem eu costumo fazer quando eu vou num atendimento, né? Vamos ver qual é desse terapeuta e tal. Então, tu abre o campo, tu vê o que encontra, tu Aí, no primeiro atendimento, então eu faço à distância, eu faço uma leitura do campo, eu vou ver tudo que eu encontro ali, eu vou medir a energia da pessoa naquele momento, antes de receber qualquer tipo de atendimento, né? Aí eu faço uma harmonização dos antepassados, eu faço, nessa harmonização dos antepassados, eu faço o atendimento dos antepassados, das vidas passadas dessa pessoa, né? Então, pergunto para a mesa quanto é me permitido limpar, quantas vidas ela me abre para aquela pessoa, né? Isso, então, é uma interferência da espiritualidade, né? Eles decidem quanto que aquela pessoa está preparada para suportar de limpeza naquele momento, né? Então, Com o quando eu pêndulo. iniciei com o pêndulo, quando eu Tá. iniciei uns anos atrás, eu fazia faixa por faixa, faixa sendo cada um. A faixa um, faixa 2, uma vida para trás, duas. Hoje a gente abre, assim, 30, 40 faixas junto. Né? Então, abre 40 faixas, aí tu conversa, né? Eu converso com o pêndulo, na verdade, né? Mas aí tu abre um campo onde tu conversa com os antepassados, né? E daí tu convida eles para virem serem atendidos também, para que eles se harmonizem, né? Limpa essas cargas energéticas de traumas, de dor, né? Aí eu utilizo técnicas de constelação, aonde eles são vistos, porque tem muitos antepassados ali que podem ter um feto abortado, uma pessoa que foi abandonada ou excluída da família, uma pessoa que morreu sozinha ou faminta, né? Então, tu traz eles para o pertencimento, tu utiliza essas técnicas Sim. de contemplação para harmonizar esse campo. Aí, tudo que é harmonizado vai ficar melhor, né? E daí, eu utilizo a cromoterapia para limpar, o reiki, e aí, com essa parte limpa, eu passo para a apometria. Então, na apometria, eu venho desmanchando primeiro todas as magias de passado, lembrando que a gente viveu em épocas assim, como eu falei, astecas, na época dos romanos, na época dos gregos, isso existiam aqueles templos antigos onde se faziam oferendas de animais e oferendas humanas, né? E nós passamos por essas épocas, então, em algum momento, isso foi, ou a gente até, eu atendi uma pessoa que foi sacrifício,
né, em épocas passadas. Né? Então, limpar esses traumas, limpar essas dores, né, retirar isso ali, isso tudo vai ter um efeito na questão do medo da pessoa, dos relacionamentos em si, na confiança, né? Porque tu vai limpar esses traumas, limpar essas dores, né? Procurar, assim, faixas que tenham tido mortes violentas, né? Jogar luz nessas faixas para que essa energia se requalifique, né? E aí você vai recolher tudo isso. Então, magos, técnicos que trabalham com eles em laboratórios, né? Você vai buscar todos os fractais que essa pessoa perdeu ao longo das vivências, trazer e fazer uma reunificação. Com esses fractais, a pessoa, assim, que se cansava muito, que perdia vitalidade rapidamente, ela começa a se sentir plena, porque ao longo da vida ela vai deixando fractais aqui e ali, onde ela foca o pensamento dela, e ela já não está mais completa. Então, tu reunifica aquele corpo para que ele fique bem, que ele fique estruturado, né? Você recolhe, então, toda essa parte pesada e densa dos magos, dos técnicos, né? E retira os chips implantes, retira miasmas, formas pensamentos, né? Os ovoides. Às vezes, as formas pensamentos são utilizadas pelos magos como se fossem parasitas, sugando a energia da pessoa, né? Então, retirando toda essa parte, assim, ela vai começando a ter a energia dela de volta só para ela, sem ficar dividindo, né? Sim. Aí sai o obsessor, sai o sofredor, e daí quando tu faz toda essa limpeza, quando termina isso, aí eu faço a limpeza dos contratos kármicos, né? Que é onde você abre uma conversa com a espiritualidade superior para retirar todas aquelas cláusulas que são abusivas, né? Que a gente tem cada vez que tu desencarna. Não sei quanto tempo a gente tem, ver se eu posso entrar ainda nisso. Mas cada vez que tu desencarna, você vai para um umbral, tá? E cada vez que tu é recolhido do umbral, tu vai para uma colônia. E cada vez que você vai para uma colônia, você fica grato, porque você saiu de um lugar horroroso que é um umbral. Então você fica muito grato. Né? Aí você passa um tempo naquela colônia, eles te chamam para conversar e dizem, ó, na hora de você voltar, vamos reorganizar a sua encarnação, veja bem, aqui eu tenho isso, você fez isso, olha que feio. Aí você pensa só, você está sentado ali com as pessoas que te salvaram e elas te dizendo as coisas horrorosas que você fez, você fica envergonhado. Você se sente mal por isso. Daí eles dizem assim, você vai ter que pagar por isso aqui, ó. Então você assina aqui, ó, porque você vai ter que aquilo que você fez, você tem que receber de volta. Você vai ter que sofrer, você vai ter que perder Aí entes você queridos. pede, põe tudo para eu pagar tudo. Aí na hora que você chega aqui, você fala, ai, meu Deus. Você assina todas as permissões que eles te dão. O contrato kármico é uma armadilha gigantesca que te mantém preso nas rodas de encarnação com sofrimento. Então você assina tudo isso, permite que os espíritos te ataquem, permite que, eu tenho mediunidade, vou ver tudo de horroroso, eles vão mexer na minha vida, fazer uma bagunça. Né? Você dá essa permissão por escrito, e quando você reclama, dizendo, mas olha aqui, ó, você permitiu, tá tudo programado na tua reencarnação. Então, essas cláusulas, muitas delas são abusivas, porque quando você nasce sem memória, você não sabe disso. Então, mas você assinou. Eu assinei, mas eu não tenho lembrança disso. Eu permiti sem ter consciência. Né? Então, tem muita cláusula abusiva que a gente retira desses contratos kármicos, e a vida da pessoa passa a começar a dar certo. E para te ter uma ideia de como é absurdo esses contratos, existe uma cláusula de contrário, que muita gente vem. Quando o cliente chega assim, eu não sei porque nada para mim dá certo. Se eu estou dizendo que eu quero isso, tudo daquilo ali dá errado. Eu já sei que ela tem uma cláusula do contrário. Porque eu fui para o centro espírita e daquele dia em diante a minha vida piorou. Aí eu me troquei do centro espírita, fui para Umbanda, nossa, virou um inferno. Cláusula do contrário. Toda vez que tu procurar ajuda, tudo vai dar errado, tu não pode ter ajuda. Porque aí eles te convencem lá nas reuniões lá em cima, que aquilo é para o teu bem, porque tu tem que demonstrar o teu conhecimento, a tua vontade de melhorar. Tu não pode ter ajuda, tem que fazer isso sozinho. E aí, cada vez que tu busca ajuda para tentar se melhorar, as coisas dão errado. Cláusula do contrário. É abusiva? Absurdamente abusiva. Como é que tu vai, se tu não tem saída, se as suas opções são péssimas, e você está tentando ajuda e nem isso você tem, como é que a pessoa vai melhorar? Então, cadê a tua né, a recompensa do teu esforço? Tu não tem? Então, a gente precisa tirar isso, limpar esses contratos, melhorar, deixar pelo menos essas cláusulas que são
terríveis, tirar fora para que a pessoa possa ter força, ter energia de se melhorar. E a vida fluir, né? Fluir. Então, É, terminando daí com essa parte do contrato kármico, a gente faz a energização da pessoa, equilíbrio da energia, das energias Hertz dela, equilíbrio dos chakras, algumas outras coisinhas mais que limpa e energiza. E aí sim vem tudo isso no primeiro atendimento. E daí a gente observa por uma semana. Nessa uma semana, a pessoa aí vai te passar um feedback. Como eu me senti, se ela tem simbiose, geralmente a simbiose não sai no primeiro atendimento, ela precisa de alguns dias. A simbiose é quando a obsessão é tão forte que a energia está amarrada na pessoa, ela está colada, como se fosse um irmão siamês. Tu tem que fazer como se fosse uma cirurgia para retirar um do outro. Então, nessa cirurgia que tu faz, há um dano energético, daí tu precisa fazer um tratamento de cura nisso. Né? Então, cromoterapia e reiki. Né? Então, é feita essa separação. Esse espírito que sai, ele é muito mais fácil quando ele quer sair. Então, tu conversa com ele, convence ele a ter atendimento para que ele saia. Ele sai, ele é encaminhado. A gente trata a parte que foi danificada ali, para que a pessoa não desenvolva uma doença naquele local. E aí, vem o segundo atendimento. Aí, no segundo atendimento... Então, mas aí no primeiro atendimento você já dá uma estimativa de quantas sessões a pessoa precisa? Geralmente são 3, tá? E todos os 3, eles são equivalentes a um atendimento só, como se fossem 3 fases de um atendimento. Então, você me procura, você quer um atendimento, eu vou dizer, ó, eu vou te cobrar X, hoje o meu atendimento é R$400, tá? Então, eu vou te cobrar R$400 e eu vou te fazer todas as fases do início ao fim. São 3 fases. A primeira, onde faz a grande limpeza, aí você vai me dar o feedback, como você ficou, e aí você vai me abrir aquilo que te trouxe. Né? O que me trouxe é financeiro. Meus caminhos são todos fechados. Então, primeiro, depois de toda a limpeza espiritual, o que acontece? Quando você tem obsessores e magias e coisas de antepassados influenciando, de repente, uma lealdade a um antepassado que não permite que um lado da família prospere, porque o outro é principal. Então, são lealdades, né? É uma coisa mental ligada àquele grupo familiar. Então, você vai transformar aquela energia para que aquela linhagem consiga prosperar, porque o outro lado da família não permite, né? Então, são coisas assim que podem acontecer. Então, a partir disso, dessa indicação, o meu problema é financeiro, aí você vai começar a trabalhar com a apometria, com a cromoterapia, com o reiki, limpando essas energias pesadas num segundo atendimento, aí direcionado já. E daí você finaliza, se a pessoa ficou melhor, está se sentindo bem, você finaliza o atendimento. Agora, sim, que resultado? Será que eu vou conseguir melhorar, prosperar? O que depende do resultado da apometria? Digamos assim que é 50%. Porque a pessoa carrega com ela crenças limitantes e atitudes, e se ela está num lugar ruim, ela precisa de uma mudança. Tá? A apometria ela vai ser uma ferramenta que vai auxiliar a pessoa a fazer essa mudança, tirando toda a parte que ela não enxerga e limpando para que ela consiga trilhar o caminho dela. Mas ela não pode sentar e esperar que tudo aconteça sozinha e caia no colo dela. Que isso muito acontece com a pessoa que busca esse tipo de atendimento. Ela acha que aquilo vai abrir todas as portas e vai chover o dinheiro por cima dela e que tudo vai se resolver. E não vai fazer a parte dela. É importante a pessoa continuar caminhando para que ela chegue no objetivo dela. Né? A gente vai fazer o que? A gente vai tirar as pedras, a gente vai tirar os espinhos, a gente vai tirar tudo aquilo que atrapalha, né? As pessoas que estão agarradas em volta e segurando ela para trás, amarrando as pernas dela. Então ela consegue então caminhar, mas a caminhada é dela. É ela que vai fazer a mudança que ela busca, né? A gente vai fazer a limpeza do caminho para que ela faça essa mudança. Eu sempre falo isso, falo, gente, às vezes a pessoa vem, ela busca o atendimento, né, e ela acha que só dela fazer aquilo ali, pronto, acabou. Não, tem que ter alguma mudança, né, de atitude, de comportamentos, escolhas, né? Sim. Muitas vezes as ferramentas, elas te trazem clareza, mas elas não vão resolver para você. Você que tem que tomar as atitudes e fazer o que precisa ser feito, né? Exatamente. Mas é um processo, né? A gente tem que ter paciência, porque não é assim tão simples. Aí, às vezes, a pessoa entra numa ansiedade porque ela fez uma sessão e ela quer resolver todos os problemas da vida dela em uma sessão só. Não dá.
né? Não dá. A não ser que seja uma coisinha muito pontual ali, aí você consegue dar um empurrão à pessoa, mas fora isso, né? E aí, às vezes, fiz uma sessão, não adiantou. Adiantou, sempre adianta. Só que, às vezes, o caos ele é tão grande que você não consegue perceber, né? Aquela mudança ali. Mas você imagina se você não fizesse. Aí ia ser pior ainda. Então, tudo é válido, né? Cada martelada conta, né? Não existe esse ditado. E às vezes a pessoa chega no atendimento, eu vou te dar um exemplo que era no centro espírita, tá? Uma vez a pessoa chegou no atendimento e, e aí a gente fez toda a limpeza e tal, a pessoa saiu, e daí um dos colegas do grupo disse assim, olha só, por que que a gente faz isso? Essa pessoa já é a quarta vez que ela vem aqui. Ela não mudou nada. Ela não se esforçou nada. Ela só continua vindo aqui. Cada 2, 3 meses ela vem. Aí a pessoa que estava coordenando o grupo, né, e é onde a gente aprende, né, a gente entra e vai aprendendo junto, diz assim, parece que não aconteceu nada, mas você sabe quantos espíritos foram encaminhados hoje? Quantos saíram da zona de umbral e saíram da obsessão e foram limpos e foram encaminhados e foram alimentados e estão seguindo essa caminhada evolutiva? São centenas. Então, essa pessoa, talvez ela não faça por ela o que ela precisa para melhorar, mas ela serve de veículo para que todos aqueles que precisam, né? Então, cada vez que ela se sente pesada, ela vem, ela busca, né? E isso já é um grande trabalho que ela faz. Sim, Então, com aos olhos certeza. da espiritualidade, isso também tem seu valor, porque ela traz as pessoas para que possam ser encaminhadas, né? Então, Então, é, mesmo quando parece que não foi feito nada, é feito muito, sabe? É um trabalho bem bonito, assim. sim, com certeza. Eu quero falar a palavra-chave. Eu não falei a palavra-chave hoje da sessão de hoje, da sessão da live de hoje é espiritual. É a palavra-chave. Pessoal que está acompanhando aí, vocês vão lá no link da bio, tá? Tem um formulário lá, você vai preencher e vai colocar essa palavra-chave. E aí você vai concorrer a um atendimento, tá? No final do mês eu vou fazer o sorteio e vou colocar aí quais as terapias que a gente vai ter aí no sorteio. A gente está chegando ao final, faltam 5 minutos para as 20 horas. Hoje eu nem posso me estender, porque daqui a pouco eu vou ter uma sessão coletiva, que a gente vai aproveitar aí a energia desse portal. E aí eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão aí nos assistindo, que às vezes, né, se sente perdida ou está com alguma dificuldade e não sabe por onde começar. Queria que você deixasse uma mensagem. Às vezes as pessoas acham que elas estão com um problema ou mental, ou estão perdidas, não sabem que caminho tomar, se sentem desgastadas energeticamente. E às vezes elas vão no médico e não sabem o que que é, não é nada. Muitas vezes isso é espiritual, né? Muitas vezes isso também vem dos hábitos que as pessoas têm, tipo de frequentar lugares com energia pesada, ou conviver com pessoas no trabalho, ou nas amizades que elas têm uma energia densa e que sugam, ou mesmo dentro de casa, num relacionamento, né, abusivo. E aí elas não têm força para lidar com aquilo, ou elas acham que elas perdem muito abrindo mão, né? Mas as mudanças são necessárias. A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar aquilo que nos drena, né? E se for do campo espiritual em si, buscar sim ajuda. Com terapias diversas, eu conheço diversas terapias, né? Eu faço uso de algumas, né? Quando eu quero me entender e eu não acho, às vezes um olhar de fora te mostra bem coisas que a nossa mente quer esconder, né? Então busque sim terapia do que seja, né? Barras de axis, vai buscar a constelação, vai entender a parte familiar, mas é espiritual, busca a apometria, ele faz uma limpeza, mas o que eu quero falar sobre a apometria, hoje em dia tem muito curso de final de semana, de qualquer terapia, né? Busquem terapeutas que estudaram bastante, que sabem o que estão fazendo. Porque hoje, se tu pega uma pessoa que ensina uma apometria rápida, tu não sabe o que fazer com aquilo que tu abre no campo. Tu vai abrir um campo de uma pessoa que tem ali uma magia forte, tu vai lidar com magos experientes em maldade que não vão embora.
só porque a gente diz, vai embora agora, né? Dá 2, 3 comandos, eles não vão, eles têm muita energia. Então, façam com pessoas que conheçam e que saibam o que estão fazendo, que conseguem lidar com aquilo, né? Que sabem para onde estão encaminhando, né? E sempre que aqueles espíritos encaminhados fiquem bem, porque gente feliz não incomoda, né? Então, tenham esse cuidado de escolher bons profissionais e sim, cuidem de si mesmos, da sua mente, do seu coração, das suas emoções, se conheçam, busquem. As terapias estão ali para que as pessoas se conheçam mais. E a partir delas se conhecerem mais, elas conseguem ter uma vida mais leve, pensamentos mais claros, né? É isso. Porque desafio nós vamos ter enquanto a gente estiver aqui, né? Nós vamos ter. Então, elas ajudam a gente a passar por eles com mais leveza, né? Sim. Trazendo clareza, né? E o autoconhecimento é extremamente importante. Gente, então é isso. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Quem vai assistir a gravação, queria agradecer, né, a sua boa vontade também de estar aqui para falar para a gente um pouquinho a respeito da apometria. E é isso, gente. Na quinta-feira eu vou receber a Su. Ela vai falar para a gente sobre a aromaterapia dos óleos essenciais, né, que são excelentes também. Eu também gosto muito, porque eu tenho aqui. E aí ela vai trazer para a gente um pouquinho como que funciona na quinta-feira, às 19 horas, tá? Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Até mais. Daqui a pouco vou estar fazendo uma sessão aqui, então hoje eu nem consigo estender muito. Então é isso. Um beijo. Até mais. Obrigada, tchau. Obrigada. Tchau.